Saudações, caro amante da Idade Média! Seja bem-vindo ao canal Medieval. Neste vídeo você vai saber o que foi a Idade Média, então não saia daí e acompanhe. A Idade Média foi um período crucial na história humana. Tanto é verdade que, seja para amá-la ou para criticá-la, muitas obras foram produzidas sobre o assunto. Todavia, há muitos erros sobre o medievo, e é para desfazê-los que montei o canal Medieval. Com este vídeo, vamos começar a falar sobre a Idade Média como um todo. Este tema é muito importante, pois no medievo foi feita a manutenção e agrupamento da filosofia grega, do direito romano e da moral cristã, que são os pilares da civilização ocidental. Faço aqui um alerta. Este vídeo é uma aula introdutória. Trata-se de um resumo da Idade Média. Se você quer conhecer melhor o período medieval, então sugiro que acompanhe o canal, pois assim vamos aprofundando diversos aspectos da Idade Média. A Idade Média foi um período histórico de aproximadamente 1000 anos, situados entre o século V e o século XV. O período medieval é uma classificação mais precisa para o contexto europeu. Este período pode ser dividido entre Alta e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é a primeira metade do período. A Baixa Idade Média corresponde à sua metade final. Vamos agora focar na cronologia da Idade Média como um todo, que começou no ano de 476 com a queda de Roma e terminou com a queda de Constantinopla em 1453. Há também outra versão que situa o fim da Idade Média no ano de 1492, com a descoberta da América. Podemos lidar com diferentes versões sem problema algum, pois as eras históricas não são fechadas em si mesmas, com condições, costumes e situações que atravessaram as eras propostas. Aliás, que fique claro, a divisão das eras históricas serve somente para organizar os estudos, é uma espécie de dissecação do tempo. Assim como na biologia, onde os estudos anatômicos ajudam a especificar diferentes partes e funções de um organismo, assim também na história estudamos o aspecto cultural, o econômico, o sociopolítico ou mesmo esta divisão das eras. Logo, podemos fazer sempre uma análise em camadas. Agora faremos uma turnê pela Idade Média, entre povos e eventos importantes, então fique comigo para acompanhar as belas imagens e temas a seguir. Não se esqueça de curtir este vídeo e para você que está chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sino para receber as notificações. Quanto à Alta Idade Média, já falamos aqui no canal um pouco sobre os povos bárbaros. Ora, depois que suas tribos se assentaram, eles formaram reinos, dentre os quais se destacou o reino dos francos. Enquanto isso, os bizantinos procuravam restaurar sem sucesso o antigo Império Romano. Surgiu neste processo o feudalismo, que pode ser considerado um sistema político-econômico de caráter rural, voltado à autossuficiência, onde se estabelece uma relação de dependência e de auxílio mútuo entre suzerano e vassalo, entre servo e senhor. O primeiro pagava o imposto com produtos da terra ou com seu trabalho, e o último pagava, de certo modo, com o próprio sangue. Afinal, vale lembrar que o início da Idade Média foi bastante conturbado, com os senhores feudais exercendo o papel de senhores da guerra. É preciso lembrar que a nobreza como um todo, no início da Idade Média, nada mais era do que uma classe militar, que recebia privilégios em troca da proteção fornecida, bem como pelos riscos que corriam nos constantes conflitos. Como em qualquer período histórico, também no medievo houve abusos de poder. Eis um dos motivos pelos quais a Igreja ganhou prestígio no meio social, pois era a Igreja quem atuava como intermediadora nestes casos, ou mesmo moderadora destas relações, o que deu certo em algumas ocasiões e em outras não. Ainda neste período, alguns camponeses também faziam revoltas, conhecidas como jacquerie. Paralelamente às muitas críticas forjadas contra o feudalismo, é preciso também enxergar que, comparado a muitos sistemas típicos da Idade Antiga, o feudalismo pode ser considerado um avanço significativo, uma vez em que contribuiu para o declínio da escravidão e se baseou em uma relação de caráter familiar. A confusão entre escravidão e servidão é um erro primário, típico de quem se baseia na opinião pública e não em um estudo sério e aprofundado da história, da economia e mesmo da ciência política. A
Assim, família e igreja foram tão cruciais que poderiam ser consideradas o epicentro do medievo. A influência da igreja era bem maior do que atualmente. Isso não significa que a igreja teve exclusividade no poder. Vejamos a querela das investiduras ou o atentado de Anagni, por exemplo, que denotam a complexidade das relações institucionais do período. Temos ainda o surgimento das sociedades islâmicas e suas frequentes investidas militares, como já vimos resumidamente no vídeo do Reino das Astúrias. O auge desta fase inicial da Idade Média ocorreu no nascimento de um novo império, o Sacro Império Romano Germânico, cuja principal figura foi o imperador Carlos Magno, coroado pelo Papa no ano 800. Neste contexto, houve uma renovação cultural impressionante, e não estamos falando do Renascimento, mas sim da Reforma Carolíngia, que permitiu o importantíssimo avanço cultural, artístico, intelectual e tecnológico ainda durante a Alta Idade Média. Não deixarei de citar os vikings, com suas explorações navais e suas repentinas invasões que aterrorizaram muitos povoados. Se tudo der certo, farei uma playlist separada só para tratar sobre estes povos nórdicos. Neste ponto, chega ao fim esta fase conhecida como Alta Idade Média. Para fixar bem essas divisões do período medieval, basta pensarmos em um rio. O rio nasce sempre no alto e escoa para baixo. Assim também a Idade Média. O seu início é a Alta Idade Média e o final, Baixa Idade Média. O marco divisório entre uma e outra é o ano 1000. E para quem ainda acredita que na Idade Média não houve progresso científico, as universidades criadas no período medieval estão aí até hoje para denunciar versões muito equivocadas sobre o medievo. Vejamos a Universidade de Bolonha, criada em 1088, tendo por primeiro curso acadêmico a medicina. Trata-se da primeira universidade da história propriamente dita, a despeito de teorias que indicam o mundo islâmico como sendo detentor das primeiras destas instituições. Para esclarecer a questão, bastaria rastrear as raízes do caminho histórico necessário e suficientemente pavimentado até o chamado método científico, mas tal polêmica é assunto para outro vídeo. Posteriormente vieram as cruzadas e as ordens de cavalaria. A partir das cruzadas ressurgiu o comércio e as cidades. Trata-se do renascimento comercial e urbano. Se eu continuar recebendo seu apoio, estudaremos aqui no canal a história de Portugal, tão mal ensinada no Brasil. Vamos falar de algumas seitas misteriosas e movimentos populares. Vamos falar da Inquisição, das justas medievais, das guildas, da peste negra e de muitos conflitos militares. Poderemos averiguar a biografia de muitos personagens, desde simples camponeses até os imperadores, passando por monges, cavaleiros, santos e pecadores. E por que não, alguns príncipes e princesas? Ainda sobre a Idade Média, como não se admirar com as magníficas catedrais medievais? Catedrais estas erguidas com técnicas que deixam pasmos muitos engenheiros modernos. Como não querer estudar a Idade Média conhecendo a fundo a cavalaria, com sua história riquíssima em exemplos de bravura e virtude, consignadas em códigos de honra que deixariam envergonhados muitos militares de nossa época? E os exímios artistas do Renascimento, tão admirados em nossos tempos? Muitas pessoas se esquecem que Rafael, Michelangelo e mesmo Leonardo da Vinci eram artistas medievais, ao lado de tantos outros bons artistas, talvez menos conhecidos. O fim da Idade Média foi marcado pela crise do século XIV, constituída pela peste, pela fome e pela guerra, isto é, a peste negra, a grande fome e a Guerra dos 100 Anos. O marco final, como já referimos, é a queda de Constantinopla nas mãos dos muçulmanos turcos, ou ainda a descoberta das Américas. A verdade é que por trás de cada castelo, catedral, vilarejo, mosteiro, escudo e brasão, há uma história profunda, de modo que se não nos esforçarmos em obter este conhecimento, ele não desvelará por si mesmo os preciosos tesouros culturais que nos aguardam. Entre acertos e erros, a Idade Média foi muito mais um período luminoso que saiu da completa barbárie até a produção de alto nível intelectual, artístico, técnico e científico. A Idade Média significou, sobretudo, um grande período de reconstrução civilizacional, um período de resolução de problemas, com muitas tentativas e erros, é verdade, mas também de ajustes e acertos, baseados em sólidos princípios morais.
Foi um período em que se fez muito com o pouco que se tinha e, sobretudo, foi uma era permeada de uma cultura que se preocupava com o refino e o esmero, que preferia muito mais a qualidade do que a velocidade de produção. E é por isso que as obras medievais perduram até hoje, mais resistentes do que as nossas próprias casas modernas. E ainda mais fortes foram seus ideais, seu legado intelectual e moral, que se mostram até mais sólidos e resistentes do que vãs filosofias, aquelas que sequer resistem às mudanças cíclicas da moda. Agora, escreva os seus comentários citando qual parte da Idade Média mais lhe chama a atenção. E também siga o canal nas redes sociais. Aproveite para compartilhar este vídeo. O seu apoio é muito importante para a manutenção deste canal. Até breve!